Seja bem-vindo ao canal Encarando o Sobrenatural, aqui quem vos fala é o Davi, dessa vez trazendo um vídeo sobre a Igreja Universal do Reino do Dinheiro. A gente batizou ela assim, meus irmãos, porque eles usam, né, Jesus Cristo é o Senhor, mas infelizmente mesmo não tem nada disso nessa igreja. O que a gente vê mesmo é uma forçação de barra, apesar de ter boas pessoas ali, é fato, né? Você vê uma instituição desse tamanho, com milhares de pessoas, não dá para dizer que todos são maus, né? Mas, falando em lideranças, a maioria já recebe ali uma lavagem cerebral, literalmente, aprendem que o certo é aquilo ali, né? Independente do próprio entendimento delas sobre as escrituras, elas fazem isso e acabam se corrompendo e aí desviando o rebanho, literalmente. Mas é o seguinte, a justiça tem sido cada vez mais ativa em cima disso, é uma coisa que me preocupa, é fato. Eu acho que não precisava, bastava as pessoas deixarem de ser idiotas, né? Conhecerem de fato o evangelho. Não é porque a pessoa parece estar bem intencionada, parece estar explicando direitinho, que ela não deve conferir, fazer sua própria leitura e refletir sobre a palavra. Na verdade, eu acho que uma igreja, de fato, porque o templo a gente sabe que somos todos nós, mas uma comunidade cristã, ela deve trocar ideias, deve tentar entender melhor as passagens bíblicas ali, conversando um com o outro, não simplesmente seguindo um cara. Eu pelo menos penso assim, né? Mas enfim, essa matéria me foi enviada por Roberto Balakov, fica aqui um abraço forte, acho que é a primeira dica dele, excelente dica, irmão, muito obrigado. E ela está aqui no Metrópolis, estampando a matéria do Metrópolis. São Paulo, Justiça manda a Igreja Universal devolver R$204 mil a fiel que doou todo o patrimônio. Aí você diz, nossa, deve ser uma multimilionária, né? Dá 200 mil assim. Meu irmão, era todo o patrimônio dela e é uma professora assalariada, ganha R$1.500. Matéria de 11/8/2023 e segue dizendo o seguinte: a Justiça de São Paulo mandou à Igreja Universal do Reino do Dinheiro devolver na terça-feira, dia 8/9/2023, uma doação feita de 204,5 mil que havia sido feita por uma fiel durante uma campanha religiosa na capital paulista. Esses caras, meus irmãos, eles têm ali uma lábia, né, uma conversa que as pessoas se convencem. É uma covardia, eu mesmo sou um dos que diz, mas se Deus tem mais que se ferrar mesmo, né? Eu também falo isso às vezes. Mas quando eu paro para refletir e entender a situação de cada pessoa dessa, você tem que entender, meu irmão, que a pessoa vai ali procurando Deus, beleza? Mas não é nesse lugar, beleza, mas a pessoa está num momento de fragilidade. Às vezes aconteceu de perder um filho, um marido de forma terrível, a pessoa está procurando explicação. Aí esses caras sabem disso, usando, né, a palavra de Deus em vão, distorcendo ela, muitas vezes abusando inclusive da autoridade do próprio Criador. Não, é minha e tal, pegam para eles as coisas que é de Deus. Eles se aproveitam desse momento de fragilidade e faz com que a pessoa pense que tudo que está acontecendo de ruim na vida dela, ou que ela deixou de conquistar, é porque ela não deu dinheiro para os caras. Como se Deus precisasse de fato de dinheiro, né? Como se o sacrifício do cordeiro não tivesse valido a pena. A pessoa ainda precisa pagar. Tudo que era preciso, né, do homem ser feito, Jesus Cristo fez por nós. Pagou um alto preço. A partir de agora, meu irmão, é só trazer a doutrina para a nossa vida. Mais nada. Você não precisa seguir homens mais, né? Só que isso, meu irmão, essa turma não quer. Porque eles querem a autoridade que é de Deus. Eles querem usurpar essa autoridade de Deus. E aí fazem essa distorção, aproveitando exatamente desses momentos. Que você imagina, uma pessoa pega ali, uma pessoa que não é rica, uma pessoa que dá duro para receber o salário dela. Você imagina, uma professora hoje em dia, com essa nova geração chamada aí geração Z, né? Com valores distorcidos, que não respeita pai e mãe. Imagina um professor dentro da sala de aula. Inclusive eu tenho um vídeo aqui para exibir para vocês, né? Com um professor homem, certo? Até nem homem eles respeitam. Vou mostrar aqui pra você, né? E você vê a situação que o professor fica, porque não pode fazer nada. A verdade é essa. Se fizer alguma coisa, quem vai pra cadeia é o professor. Vamos conferir aqui.
Eu não vou comentar, né, o que é que eu acho, porque se eu fizer isso, aí eu perco o canal de vez. Então eu vou ficar com a linguinha aqui travada, tá certo? Mas isso é só para você ter noção do que acontece dentro de salas de aula. Então imagine uma pessoa que atura isso para ganhar um pouco mais de um salário, uma mixaria, né? Imagine essa situação. Então é uma heroína. E aí vem um charlatão, passa uma conversa, se aproveita de um momento de fragilidade da pessoa, tanto é que quando a pessoa ali para refletir no que fez, né, que recupera o juízo, literalmente, a pessoa vai atrás, que é o caso que ela fez, né, procurou a justiça. Então, segundo o processo ao qual o Metrópolis teve acesso, a mulher tem 54 anos, é professora da rede pública estadual e vive em uma ocupação irregular. Ela ainda sustenta o marido e a filha, ambos desempregados, com salário líquido de R$ 1.500. O valor doado à Universal representaria todo o patrimônio que ela reuniu em cerca de 30 anos de trabalho e foi repassado à igreja ao longo de 2018, durante a campanha Fogueira Santa. Testemunhas relataram que o evento reuniu fiéis para realizar sacrifício material e receber bênçãos divinas. Ao todo, a mulher fez 2 depósitos e uma transferência bancária. Então, eles passam de fato uma conversa na pessoa que ela está tomando de Deus, que ela está roubando de Deus, que ela precisa se livrar disso, que isso é um motivo de maldição, e fica com eles. Eles próprios não dão um exemplo. Se tem, você quer saber quem é o pastor da igreja, eu dou uma dica a você. Da maioria, infelizmente. Tem, deixar bem claro aqui, eu não sou anti-igreja, não sou desengrejado, certo? Eu sei que o templo somos nós. Mas se você quer se reunir com uma comunidade, qual é o problema disso? Onde tiver 2 ou 3, Deus estará presente, isso é fato, né? Agora, a questão é essa, você quer descobrir qual é o pastor da igreja, é só você olhar o estacionamento. Qual é o carro melhor, mais caro e mais novo? É aquele ali, Davi. Pronto, esse é o carro do pastor. É isso. Você quer saber, dentro de uma igreja dessas, desse tipo aqui, onde está a classe com mais poder, com mais influência? Na primeira fila da igreja. É onde eles colocam. E eu sei disso porque uma vez eu fui visitar e eu sentei, né? Cheguei cedo, sentei na frente e aí eles falaram, não, isso aí não pode não, meu filho. Você podia passar para trás porque aí já está reservado, né? Para uns convidados, os convidados ilustres, que é geralmente empresário, pessoa que tem dinheiro, influência, né? Político. Aí eles colocam lá na frente. Então isso, meu irmão, não é igualdade, isso não é o que Deus, né? Que para os olhos de Deus todos somos iguais. Isso não é o que Deus prega. E essa galera faz isso, né? Porque não acredita de fato. Pode ter um ou outro ali que é uma pessoa boa, mas que foi iludido pela doutrina. Foi comprado, ficou cego, né? Pelo brilho do ouro, literalmente. Até porque, meus irmãos, existe também uma visão muito feia também de certas pessoas que elas acham, né? É aquela mesma visão que tinha os amigos de Jó, se eu não estou enganado, né? Que Jó estava passando ali pelas aprovações, né? O diabo atacando ele o tempo todo, tirando tudo que ele tinha, deixando ele enfermo. E ainda vinha pessoas, amigos, né, supostos amigos, criticar, dizer, olha, isso aí está acontecendo porque você não anda no caminho de Deus. E você vê a mesma coisa hoje em dia, né? Você vê a mesma coisa, o pessoal vê você às vezes passando por uma situação de dificuldade, de se compadecer, né? De você dizer, isso aí está sofrendo assim porque é ruim mesmo, né? Tá debaixo de maldição aí, ó. Aí fica falando besteira, vai procurar Deus como se você já não procurasse, né? Procurar Deus para essa pessoa é você ir para a igreja dele e, com perdão da palavra, calabrear, né, de saliva os testículos do cara, né? Então é terrível, mas eu sei que muitos estão passando por situações dessas, meus irmãos, mas tenha fé, acredite em Deus sempre, né? Que você vai superar, família. Eu sou prova viva disso, né? Mas eu também passei por situações desse jeito, né? De pessoas de sangue do meu sangue dizer isso. Ah, tu vive assim, tu vive amaldiçoado, de tão ruim que tu é, né? E ruim por quê? Pois é. Vamos lá. Na ação movida para a restituição de valor, a Defensoria Pública de São Paulo alegou que a mulher é extremamente religiosa e que acreditou a princípio em tudo que foi pregado pelos pastores e bispos e teria tentado um acordo negado pela Universal antes de acioná-la na justiça para reaver o dinheiro. A Igreja Universal, sem se preocupar com o verdadeiro bem-estar da pessoa, né, ou com os fins caritativos da igreja, simplesmente se recusou a realizar uma oferta de acordo e ainda insinuou que a autora havia se distanciado de sua fé, afirmou a defensoria. Então você vê, os caras, além de dizer não devolva o seu dinheiro, ainda disse que a mulher está endiabrada, né, porque está querendo o dinheiro dela de volta. Meu Deus do céu, meu irmão, saia de perto dessa igreja, meu irmão. Se tem alguém aqui que anda na Universal, pelo amor de Deus, procure outra, meu irmão. Procura a mais pobrezinha, mais simplesinha, entre lá.
aí você está mais encaminhado. Em primeira instância, o Tribunal de Justiça de São Paulo, TJ de São Paulo, decidiu anular a doação em março de 2022, mas a Universal recorreu da sentença. Eles querem o dinheiro de todo jeito. Segundo alegou, a doadora estava em pleno gozo de sua capacidade civil, logo com condições de avaliar e medir os princípios e propostas que lhe foram apresentadas. Que proposta que ela não ganhou nada em troca? Ela não ganhou nada. Os desembargadores da 29ª Câmara de Distrito Privado do TJ de São Paulo, no entanto, discordaram dos advogados da igreja e negaram o recurso da Universal. Além de a liberdade ter atingido todo o patrimônio das autoras, não houve reserva de renda ou parte idônea por sua subsistência, escreveu Carlos Henrique Miguel Trevisan, relator do recurso. O fato é que a análise das peculiaridades do caso concreto indica que houve coação e indução. Aí vamos lá, aqui ó, com todo o respeito que merece a apelante e seus dirigentes e adeptos, entende-se não ser razoável dispensar a uma entidade religiosa, qualquer que seja a doutrina por ela professada, uma espécie de humanidade jurídica pelo simples fato de lidar com questões e regras espirituais, não havendo amparo legal para tanto, registrou o desembargador. Em decisão unânime, o voto foi acompanhado pelos desembargadores Silvia Rocha e Mário Takashi. E aqui encerra a matéria. Muito bem, de fato, tem que devolver. Num caso desse, eu acho que tem que devolver. Agora também, fica a lição aí para as pessoas, é porque infelizmente tem essa questão, não tem nem o que eu dizer, porque eu até ia dizer, não, mas o povo também tem que se ligar, mas é como eu disse para vocês, meus irmãos, muitas vezes esses lobos pegam o povo em um momento muito fragilizado. Eu tô aqui, eu sou uma pessoa, eu raciocino de uma maneira, mas se eu perder um ente querido, naquele momento de dor, meu irmão, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei como vai estar a minha razão, como vai estar meus pensamentos, e essas víboras pegam você nesse momento. Sabe, eles são seguidores de fato. Desculpa, família, mas eu tenho que dizer, não estou falando do povo, mas as grandes lideranças desses templos aqui, eles seguem um demônio. Porque você vê a mesma forma operante. Como é que o demônio agiu? Ele é covarde. Ele não foi enfrentar Jesus Cristo de peito a peito. Ele esperou Jesus Cristo, estava no meio de um jejum, sozinho. Você imagina o deserto. Porque às vezes a gente fala, deserto já... Os 40 dias de jejum de Jesus Cristo ali no deserto. Para pensar no que é um deserto. Você olha para os 4 cantos, você não sabe a direção que você está seguindo. Porque é tudo igual, é areia, areia e mais areia. Quente feito o inferno de dia, certo? E gelado ao extremo à noite. E o cara sozinho passando por isso, com fome, passando a aprovação. Quando ele está já no finalzinho, fraco, debilitado, o demônio começa a tentar ele. Porque ele espera esse momento. Ele não vem enquanto você está bem, ele não vem enquanto você está orando, ele não vem enquanto você está firme na sua fé. Ele vem quando você está fragilizado. E esse pessoal age da mesma maneira. E Jesus nos ensinou o quê? Que através dos nossos atos, das nossas ações, as pessoas reconheceriam que nós seríamos seguidores dele. Mas da mesma forma, o inimigo também se reconhece os seus seguidores através das suas ações e propostas. E a forma operante desses caras da Universal do Reino do Dinheiro é exatamente essa. Espera a pessoa estar ali, fragilizada, porque se vem me pedir, em situação normal, se vem pedir a você, a gente manda eles tomar no redondo na mesma hora, é automático, como se fosse um negócio automático. Tu me dá e eu digo, vai tomar no teu, é assim. Mas, numa situação difícil, de fragilidade, esses caras vêm seguindo o mestre deles e fazem a mesma coisa. Então, meus irmãos, é isso. Eu espero ter passado aqui a informação de uma maneira clara, objetiva, simples, como eu sempre faço. Peço que você compartilhe. Esse canal está sendo trucidado, literalmente, por falar esse tipo de coisa, Você vê, só falamos de grandes aqui. A gente não fica atacando em YouTubezinho meia boca, pessoas normais. A gente vai sempre em cima do X da questão. E se paga um preço muito alto por isso. Então eu peço que você nos ajude a furar essa bolha que está aí, compartilhando o vídeo, mostrando para mais pessoas. E agradeço a tua presença desde já aqui. Fiquem com Deus, meus irmãos. Quem puder se torna membro do canal, isso ajuda muito. Um abraço e fui!